Marco Rubio convoca diplomatas e ministros de mais de 70 países para o combate ao narcoterrorismo. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Escudo das Américas versão ampliada ganha força no governo Donald Trump. Vamos então aqui às atualizações com o nosso querido correspondente internacional. Ivan Kleber já está no telão, vai trazer aqui as informações para a nossa audiência. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, a todos os colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência que nos acompanha nesta sexta-feira ou através das transmissões registradas aqui da Revista Oeste. Perdão. Bom, o secretário Rubio, ele está avançando aí com essa iniciativa, não é, de combater aquilo que eles estão chamando na administração Trump do novo terrorismo transnacional de esquerda. Mais especificamente, grupos, por exemplo, conhecidos como os antifas. Então, o secretário Rubio, Geisiane, convidou 60 países para uma reunião nos Estados Unidos, no estado do Colorado, na próxima semana. Isso também demonstra a importância dessa pauta, né? A celeridade aí com que o secretário Rubio conseguiu organizar essa questão. Atentados que aconteceram pelo mundo todo e também muita baderna, muita bagunça, a tomada por essas vertentes terroristas de esquerda das universidades na América e na Europa. Tudo isso será debatido com a ideia de compartilhar informações entre as autoridades para combater esta prática. Olha, Geisiane, até o momento eu não consegui encontrar a lista oficial dos 60 países. Então eu não consigo aqui trazer para a nossa audiência, nesse momento específico, se o Brasil foi convidado ou não. E por que eu estou falando do Brasil? Porque nós sabemos que as relações diplomáticas entre o governo Lula e a administração Trump estão de novo nos níveis mais baixos, né, de sempre. Inclusive do Brasil como país com os Estados Unidos. E nós já não tivemos o convite da administração Trump ao Brasil para trabalhar no que ficou conhecido como Escudo das Américas, que é a iniciativa que visa combater, né, o narcotráfico na nossa região, bem como também a presença da China e da Rússia. Agora, dito isso, Geisiane, por que eu citei o Escudo das Américas e você também fez muito bem em citar o Escudo das Américas? Esta iniciativa do secretário Rubio, ela visa emular este trabalho que foi feito no Escudo das Américas para o mundo todo, para combater, então, grupos terroristas associados à esquerda, esse terrorismo transnacional, como eles chamaram. É uma iniciativa extremamente importante. Eu não me lembro, através dos meus estudos ou da minha memória, que um governo americano tenha se empenhado desta maneira para combater esses grupos, né? Alguns deles, inclusive, já foram classificados como organizações terroristas. O principal deles, o grupo Antifa, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, hoje é um grupo terrorista considerado pelos Estados Unidos. Então essa iniciativa ela é extremamente importante. Geisiane, eu sei que você sabe muito bem, a nossa audiência aqui, o que é o Escudo das Américas. Pega isso agora e multiplica por 5 em cada continente, visando justamente impedir a ação desses grupos que tomam, como eu disse, né, as universidades, enfim, muitas dessas manifestações que a gente viu pelo mundo pró-Palestina, que terminam em briga e quebrando o patrimônio público, né, e também privado. Então é isso que a administração Trump agora quer combater e organizando o mundo com o compartilhamento, como eu disse, de informação das autoridades. É uma iniciativa inovadora nesse sentido e que pode ajudar aí a alavancar ainda mais o nome do secretário Rubio para as eleições presidenciais de 2028, viu, Geisiane? Ivan Kleber, vou trazer aqui as nossas analistas do dia. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Notícia para lá de relevante, né? Acho importantíssimo que a gente escuta isso aqui. Eu tendo a acreditar, é só achismo hipotético, mas eu tendo a acreditar que o Brasil não tenha sido convidado para esse grupo, já que o Brasil de Lula e do STF ainda não fazem parte do Escudo das Américas, até onde eu saiba. Na prática, Ivan, como é que vai ser o modus operandi desse Escudo das Américas ampliado?
lado, por assim dizer. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos. Combate ao narcoterrorismo. Narcoterrorismo de esquerda. A gente sabe que os narcoterroristas são tradicionalmente ligados à esquerda, sobretudo em países como o nosso, aqui na América Latina. Como vai ser isso na prática? Vamos supor que o Brasil tenha sido excluído dessa lista. Como é que o secretário Rubio pretende operar para além dos mecanismos financeiros, por exemplo, asfixiar as fontes de financiamento de grupos já terroristas como o PCC e CV, para além desse mecanismo, como é que o secretário pretende efetivamente colocar as mãos em criminosos, em chefes de gangue que estejam em países excluídos desse escudo das Américas ampliado, Ivan? Olá, doutora Kátia, sempre uma alegria estar aqui com a senhora. Olha, eu também tenho motivos para acreditar que o Brasil não tenha sido convidado. Tá? O primeiro deles é que nós estamos a 86 dias das eleições e o governo americano pode ter colocado o Brasil em uma espécie de geladeira aguardando o resultado das eleições, porque aí sim, com o eventual governo Flávio Bolsonaro, esse diálogo ficaria facilitado, não é? No combate a essas organizações associadas ao terrorismo de esquerda transnacional. Qual seria a mensagem se o Brasil não for convidado? Mais uma vez, nós passaríamos vergonha, nós estaríamos na lista dos países, então, que o governo americano não confia para combater esta prática e mais, coloca o Brasil também na lista daqueles que, de alguma maneira, colaboram, contribuem com essa prática, não é? Agora, a doutora abordou um ponto extremamente importante. Se o Brasil ficar de fora, como combater, não é, essa ação desses grupos no Brasil? Bom, doutora Kátia, acho que a senhora sabe que muito do financiamento de grupos ligados à esquerda, como o Antifa, por exemplo, esse financiamento vem de fora do Brasil, né? No meu caso, que vai de fora do Brasil. Eu vou citar aqui o nome de um velho conhecido aí da nossa audiência, George Soros. Agora quem está administrando, né, a fortuna dele é o filho, Alexander Soros, com muita influência dentro do Partido Democrata. Então ele é a organização dele é uma das que, através de ONGs, faz esse financiamento. Então, o que o secretário Rubio teria em mãos, junto com esses 60 países, né, seria justamente ampliar a capacidade de monitorar a movimentação financeira, da onde o dinheiro vai e para onde esse dinheiro, da onde o dinheiro vem e para onde esse dinheiro vai. É isso que o secretário Rubio está tentando com este plano. Por isso que mesmo que se o Brasil ficar de fora, essas ONGs que recebem e depois repassam os valores para movimentos como esse, vão entrar no radar do mesmo jeito, doutora Kátia. Além também da operação das ONGs, como a gente sabe, na Amazônia, enfim, em outros lugares. Então, o que o secretário Rubio está fazendo com essa iniciativa é ir na fonte do financiamento desses grupos que, por exemplo, captam jovens, né, nas universidades. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos, aqui na Europa, no Brasil também. Às vezes eu vejo alguns vídeos assim que são realmente preocupantes. Então, é ir na raiz do problema. Por isso que eu disse que é uma iniciativa extremamente importante e que nenhum governo americano tenha olhado isso seriamente, mas agora parece que a coisa está sendo feita. Por que eu citei o nome do Soros? Porque no ano passado o presidente Trump várias vezes disse que faria uma investigação, que iria a fundo para entender se o Soros patrocina esses movimentos que causam revolta nos países e nas universidades, enfim, nas cidades. Aparentemente esse momento chegou, viu, doutora Kátia? E o secretário Rubio falou, não podemos nos limitar aos Estados Unidos, precisamos fazer disso um projeto mundial e é o que está sendo implementado agora através dessa iniciativa. Geisiane, devolvo para você. O Ivan Kleber mencionou aqui o Alexander, né, o herdeiro do George Soros. Enquanto o Ivan trazia informação, a gente tinha fotos aqui de alguns parlamentares, né? Está aí na tela para vocês, namorado da Fátima Bernardes, o Randolfo Rodrigues ali do lado, aquele pastor Henrique Vieira, Érica Hilton, enfim, parlamentares que tiveram aí essa reunião, participaram de evento. Isso foi aqui no Brasil, tá? É importante que a gente deixe claro para a nossa audiência. Isso foi aqui no Brasil. Saudade, certo?
Alto Haddad ali, então todos participando dessa reunião. É interessante como isso não é considerado ataque à soberania, influência em cima da soberania do nosso país pela esquerda. E isso acontece há muito tempo e tem uma agenda globalista muito bem desenhada, que vai ali na educação, nas secretarias de educação, agenda de gênero, agenda de raça, agenda de tudo quanto é coisa. E isso são várias engenharias sociais que vão acontecendo dentro da nossa sociedade, para além dessas questões aí mais práticas, mais técnicas que o Ivan também trouxe aqui pra gente. Então é importante a gente deixar muito bem marcado que, se é para falar de soberania, já há uma interferência há muito tempo aqui no nosso país. Deixa eu trazer aqui novamente as nossas analistas políticas. Berenice Leite, sua pergunta para o nosso querido Lord Van Kleber. Ivan, muito boa tarde, sempre muito bom poder falar com você e tirar nossas dúvidas com relação a esse evento que me chamou bastante atenção, essa iniciativa. Certamente o Brasil não será convidado, até porque, como você mesmo disse, né, o Marco Rubio, a gente tem que lembrar a origem dele, né, filho de cubanos, ele sabe muito bem como o socialismo, o comunismo devasta, né, populações e toda a sociedade, esses países todos que, por sinal, o Foro de São Paulo teve como uma organização justamente financiar países, né, por meio do narcotráfico. Como é que você vê essa nova frente que se levanta, né? É uma pergunta didática, a gente sabe dessa questão do financiamento de partidos de esquerda para tomarem o poder, né, e sequestrarem a economia desses países, mas eu queria seu ponto de vista com relação a isso. Você acredita que essa nova iniciativa, essa frente maior, liderada pelo Marco Rubio, pode ser justamente um contraponto para combater o Foro de São Paulo? Perfeito, Berenice, é sempre uma alegria estar aqui com você e acompanhar suas notícias de Brasília. Perfeito, não só o Foro de São Paulo, mas também outros grupos, né, outras vertentes políticas e organizações como o Foro de São Paulo, mundo afora. Agora, esse é um dos pontos. Nós temos o Escudo das Américas, que esse já está, digamos assim, em prática, ele foi testado recentemente na Bolívia. O governo americano deu total respaldo junto com os membros do Escudo das Américas e o Rodrigo Paz conseguiu restabelecer a ordem no país. Agora ele está sendo testado na Colômbia, a esquerda não está querendo passar o poder, mas agora com esse apoio internacional, com essa união internacional, que era algo que nós sabíamos que a direita cedo ou tarde precisaria fazer. A esquerda tem isso há 40 anos, o Foro de São Paulo é um exemplo. Agora o Marco Rubio conseguiu então fazer esse primeiro grupo aí com o Escudo das Américas e expandir isso para o mundo todo. Então é uma medida, sim um contraponto às ações do George Soros, às ações do Foro de São Paulo, as ações do radicalismo também islâmico que capta jovens na Europa. Então isso vai ampliar toda essa capacidade, não é, de fazer esse contraponto, como você bem disse. Eu gostei muito desse termo, e só que é um contraponto organizado, não é aquela coisa, cada país agora vai fazer por si. Não, os Estados Unidos estão liderando essa iniciativa, e acredito que todos aqui, ou quase todos, pelo menos que nos acompanham aqui no chat, vão lembrar que o professor Olavo sempre citava isso, né, dessa passividade muitas vezes da direita, de preocupar só com a economia ou com o comércio, etc., mas deixando a cultura, deixando outros aspectos da vida social de lado. Dessa vez parece que, eu não posso dizer se o Marco Rubio conhecia ou não a obra do professor Olavo, mas é mais ou menos isso que está sendo colocado em prática. Então, uma organização, obviamente que capitaneado, quem dá a canetada final é o presidente Trump, né? Mas é que a gente vê que o Marco Rubio, de fato, é o arquiteto dessa obra toda, que vai muito na linha daquilo que o professor Olavo dizia. Geisiane, today is a very important day. I know that. So, happy birthday to you. I hope you enjoy the day today. All the best for you. Thank you so much, Van Kleber. Peguei vocês. Muito obrigada pelas felicitações de aniversário, Van Kleber. Obrigada pela parceria de sempre. Bom final de semana e até semana que vem. Ideia da Vivi, eu tenho certeza. Você não sabe, pode ter sido o secretário Rubio. Valeu demais pela parceria, Ivan. Valeu demais.